Olá, gente linda! Venezuela, que significa pequena Veneza. Por quê? Porque quando os navegadores espanhóis chegaram àquela região do Mar do Caribe, eles viram muitas casas em palafitas, que eram dos indígenas. E aí eles deram o nome de Venezuela, Pequena Veneza, lá no Lago Maracaibo, que é um dos grandes depósitos de petróleo do mundo. Venezuela hoje é o maior produtor de petróleo do mundo. E claro que não foi a ajuda humanitária que moveu o ditador também, Donald Trump. Por quê? Porque ele invadiu um outro país sem a aprovação do Congresso. Então, todas aquelas pessoas que elas passam por cima das leis dos seus respectivos países, elas são ditadores. Né? Maduro foi ditador? Claro que foi. Ele teve o abuso do poder. Né? Então, ele também pode ser classificado como ditador. Tranquilo, gente? Então, nada de meias verdades, nada de passar pano para ninguém, porque isso aí é reducionismo. Reducionismo é característica de gente que tem o rabo preso com alguém. E como eu não tenho, então vamos falar a verdade mesmo? Sim, senhor, vamos falar as verdades agora na cara, né? Então, mais um capítulo do quintal chamado América Latina. Por que eu coloquei esse título no nosso vídeo? Porque os Estados Unidos estão reeditando a sua concepção de que os países latino-americanos são seu quintal, onde ele pode depositar o que ele bem entender nessas áreas. Tranquilo, gente? Então, vamos lá ao nosso videozinho. Para começar o nosso vídeo, vamos com duas citações de dois pensadores contemporâneos. Humberto Eco, que é linguista, linguista italiano, diz: quando o fascismo voltar, ele não dirá eu sou o fascismo, ele dirá eu sou a liberdade. Invasão do Trump na Venezuela. Isso é fascismo, né? Por N motivos. É o culto à personalidade de um ditador, o seu armamentismo, o seu belicismo exacerbado e também aquela coisa do nacionalismo exagerado, que é, segundo Nelson Rodrigues, o refúgio dos canalhas. Então, Donald Trump posa para o mundo, só que ele posou por um tempo muito curto como a liberdade, mas depois ele deixou bem claro que o interesse dele venezuelano era o petróleo. Depois temos uma citação do Eduardo Galeano, que foi escritor uruguaio. Cada vez que os Estados Unidos salvam, entre aspas, um povo, os deixa convertido em manicômio ou em cemitério. Ou seja, Estados Unidos eles desestruturam uma nação. Vemos o caso do Iraque, que sob a pretensão de que Saddam Hussein tinha armas de destruição em massa, eles destruíram um país que hoje não tem um sistema de governo estável. Afeganistão, atrás do Osama Bin Laden, eles acabaram com o país, que hoje é um dos mais pobres do mundo. Isso aí nenhum bolsominion fala, porque eles têm o rabo preso, né? E temos a Líbia, do ditador Gaddafi, que, apesar dos crimes contra os direitos humanos, na época do ditador Gaddafi, a Líbia tinha quase 0% de analfabetismo. Hoje, o país é totalmente desestruturado. Mas vejamos que os Estados Unidos só têm essa sanha humanitária em países que escondem grandes riquezas sob o solo, né? Isso é muito, né, digamos, parcial. Raio-X da Venezuela no século XX. A Venezuela, durante muito tempo, ela foi uma nação que registrou os melhores indicadores sociais da América Latina. Nós vemos aqui a variação do PIB da Venezuela. Né? Durante muito tempo, ela teve crescimentos expressivos do PIB, sempre alicerçados sobre o petróleo, né? E a partir da no final da década de 70, a Venezuela ela nacionaliza as suas reservas de petróleo. E isso aí leva a ter o seu primeiro grande embargo econômico perpetrado pelos Estados Unidos.
né? Vocês veem que aqui tem uma queda do PIB, por quê? Porque o país sofre boicotes a partir de domar a sua maior riqueza, de colocá-la a serviço do próprio país. Então, em 76, o presidente Carlos Andrés Pérez cria a PDVSA, que é a estatal venezuelana do petróleo, tipo uma Petrobras deles. E ela começa a gerar bastante lucro depois que a Venezuela encontra novos mercados para exportar o petróleo. Vemos aqui também, ó, na época que Hugo Chávez começa o seu governo, né, a Venezuela ela registra crescimento, ó, bem expressivo do PIB. Então, nós vamos falar disso logo, né, que o chavismo ele teve sucesso porque o país vinha de uma recessão, né, no final dos anos 80. Vocês lembram que os anos 80 eram considerados a década perdida, ó, ver que a Venezuela estava afundada, e aí o chavismo ele catapulta todo esse sentimento, né, de coisas que estavam mal e se elege com um propósito de governo de extrema esquerda, né? Então ele logra êxito, ele tem sucesso nos primeiros anos, ó. Vê que o crescimento venezuelano chega a 15%, mais de 15%, né? Lá no começo do século 21, desse nosso século, né? Então fala e sim, quando eu falo em Hugo Chávez, a gente tem que lembrar desse moço aqui, ó, Simão Bolívar. Aula de história, gente. Simão Bolívar, ele é conhecido como o libertador. Ele foi um líder militar e político venezuelano, que ele teve a ideia de criar a Grande Colômbia, ou seja, uma série de países latino-americanos sob o mesmo governo para fazer frente às outras potências da época, para garantir o que também? Estabilidade e também a força bélica e também econômica contra potências externas, né? Então, o bolivarismo é um sistema de pensamento que tem essa tendência de criar hoje uma confederação de países latino-americanos para eles se unirem contra a opressão externa. E aí vem Hugo Chávez. Como eu tinha falado, Hugo Chávez ele era militar e ele tenta um golpe de Estado em 1992, mas ele fracassa, mas ele volta como presidente eleito no fim dos anos 90, quando o país queria dar uma nova guinada frente à crise que estava assolando a Venezuela, né? O início, então, de Hugo Chávez foi bastante promissor, como nós estamos vendo aqui, ó. A partir do governo dele, ó, temos aqui, ó, índices bem expressivos de crescimento. Aí, a partir daqui que o Maduro assume, depois de 2010. Né? Então, aqui, ó, de Hugo Chávez, o país do PIB, essa tabela aqui é do PIB per capita. O que é a renda per capita? Se as riquezas de uma área fossem divididas igualmente entre toda a sua população, era isso que todo mundo tinha que ganhar. Então, ó, lá em 2010, a Venezuela chega a ter um PIB per capita de 12 mil dólares, né? Então, isso na época era muito expressivo, né? E aí depois, com uma série de problemas, não só externos, mas também internos, houve o quê? Denúncias de corrupção, né? De propina, de obras, de coisas assim, que o próprio partido, né, chavista também roubava dinheiro, e também teve o embargo cada vez mais forte dos Estados Unidos, que proibiu uma série de países de comercializar com a Venezuela. Então, gente, parem de ser canalhas e parem de tratar política como futebol. Vamos ver quem é que presta e quem é que não presta. Ó, e aí os Estados Unidos ele ressuscita umas teorias que já estão caídas por terra há muito tempo, só que o Trump, idiota, ele acha que o país deles é o xerifão do mundo, como o conceito de destino manifesto. Destino manifesto foi um conceito que apareceu em 1845,
cunhado por um jornalista norte-americano chamado John O. Sullivan, que ele expressava uma crença de que os Estados Unidos eles tinham uma missão divina de se expandir pelo continente e garantir ordem, progresso, estabilidade. A primeira ação palpável desse Destino Manifesto foi que essa área aqui em amarela que vocês estão vendo era o México até o final do século XIX. Ou seja, os Estados Unidos roubaram praticamente quase metade do território mexicano por causa desse conceito aqui, de se achar o país que vai levar o bem contra o mal. Quando a gente tem esse maniqueísmo, esse choque de ideias, é impossível haver uma discussão, digamos, madura. Né? Religiões usam muito isso. Nós somos o bem, todos os outros são o mal. Então, nós somos uma minoria que tem a missão de levar paz, amor, todas essas coisas para o mundo feioso em torno de nós. Então, aqui, ó, isso aqui virou Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos. México perdeu quase metade do seu território por causa dessa crença maldita de Destino Manifesto. Depois a gente teve a doutrina Monroe, que veio um pouquinho antes, 1823, que diante da onda de independência das colônias latino-americanas, né, Brasil, Argentina, Uruguai, todos esses países foram se tornando nações, os Estados Unidos cresceram os olhos para possíveis tratados comerciais e para a exploração dessas áreas novas. E aí eles criaram a doutrina Monroe, em 1823. América para os americanos, ou seja, que nenhuma potência externa poderia dar pitaco no continente americano. Claro que isso aí esconde o quê? A América para os Estados Unidos. Aí que começa a se desenhar a América Latina como quintal dos Estados Unidos, né? Complicado. Depois teve a parte, digamos assim, ó, escrachada, tanto do Destino Manifesto quanto do Big Stick. O Big Stick foi adotado por Theodore Roosevelt a partir de 1901, que é a representação agressiva, tanto da doutrina Monroe como do Destino Manifesto. Ou seja, que os Estados Unidos eles poderiam utilizar a força física para impor essa sua missão divina, né? E por que essa guerra agora? Porque Trump é um fracasso. Recessão nos Estados Unidos. Vários veículos especializados em economia dizem que os Estados Unidos são um país que não tem mais a qualidade de vida de um país desenvolvido. É só nós procurarmos vídeos de tantas pessoas sem teto que proliferam pelas ruas das grandes metrópoles norte-americanas, pessoas drogadas, né? Já que ele acha que droga é um problema, acho que deveria haver, né, intervenção no seu próprio país, porque em Nova York uma droga transforma os seus usuários em zumbis. Vocês podem acessar o meu perfil lá no Instagram, que eu coloquei um vídeo de Nova York falando disso aí. Complicado, hein, gente? E outra coisa que o Trump precisa desviar a atenção, não é só para a crise econômica. Olha o nomezinho dele aqui. Opa, deixa eu voltar. Numa coisa chamada lista de Epstein. Jeffrey Epstein foi um milionário norte-americano que tinha um negócio escuso, que era de exploração sexual de jovens menores de idade. Trump, ele tinha uma predileção por meninas de 12 anos. Né? Então, aqui, essa lista de Epstein são o quê? Políticos influentes ou grandes empresários que queriam garotinhas para sua satisfação sexual. E Trump está no meio disso aí, né? Como a gente vê, a direita ela é muito canalha, porque ela prega a família, mas a família de quem? Vemos um ex-presidente, que hoje é presidiário, graças a Deus, que teve 3, 4 casamentos e onde que está a família? Né? Os filhos mandam para aquele lugar, é uma baixaria sem fim, né? Tem uma esposa que em um culto religioso bastam procurar no YouTube, Michele Bolsonaro, cadê os machos? Vocês vão encontrar um vídeo
de a Michelle conclamando os machos num culto religioso que mais parece uma festa de cabide. Então, ó, esse aqui é o Epstein. Opa, voltando aqui. Ó. Esse aqui é o Jeffrey Epstein. E os republicanos, eles esvaziaram o quórum para que o Trump não fosse julgado. Então, vemos aqui a articulação política fisiológica igual ao nosso Congresso lixo aqui do Brasil, né? Então, Nicolas Ferreira e esse pessoal, eles têm os seus comparsas lá nos Estados Unidos também, né? Pessoas de baixo caráter, né? De índole bem duvidosa. Então, os Estados Unidos, ele é uma moralidade às avessas. Por quê? Ó? Tá vendo essa tabelinha aqui, ó? Né? Os Estados Unidos são o primeiro país do mundo em consumo de pornografia. Né? Se todas as horas acessadas de pornografia dentro do território norte-americano fossem divididos entre todo mundo, cada cidadão ficaria quase 10 minutos vendo putaria. Né? Então, é um país que prega moral, família, mas é um país extremamente pornográfico. E os Estados Unidos só perde para a Inglaterra no quesito de invadir outros países, porque o Império Britânico foi muito mais amplo e muito mais, digamos, consistente do que o Império Norte-Americano. Então, não há um número exato de países invadidos pelos Estados Unidos, mas a partir do fim da Segunda Guerra, houve pelo menos 64 intervenções norte-americanas armadas. Outra fonte fala em 201 conflitos entre o final da Primeira Guerra até as Torres Gêmeas. 201 conflitos patrocinados pelos Estados Unidos. Iraque, Afeganistão, Vietnã, Granada, Panamá, Líbia, Síria, Iêmen e muitos outros. Até aqui no Brasil. Né? O nosso golpe militar foi orquestrado na chamada Operação Condor, como de outros países latino-americanos também. Então, a economia dos Estados Unidos teve aquela primeira crise mundial dos bancos, que várias multinacionais quase foram à falência. A General Motors, por exemplo, só não foi à falência por causa da filial brasileira. O Brasil salvou uma multinacional norte-americana, né, com as vendas ainda consistentes aqui no Brasil. Então, ó, desde Trump, pum, desaba. O PIB norte-americano desabou para menos 5% desde que o Laranjão assumiu de novo a presidência. E a queda do Império Norte-Americano é irreversível. Enquanto os Estados Unidos hoje tenta crescer a uma taxa de 1, 2%, China e Índia crescem o dobro disso. Né? Então, complicated. Guerras quando há recessões. Aí eu fui mais longe aqui. Eu peguei uma variação do PIB norte-americano em determinados momentos. De 57 a 59 houve guerra. Por quê? Houve recessão. Né? De 69 a 71, guerra. 75, guerra. Década de 80, guerra no Oriente Médio. Isso aqui do Oriente Médio, muita coisa. Década de 90, contra a invasão do Iraque, do Kuwait pelo Iraque, também guerra. Torres Gêmeas, vamos investir numa caçada mundial. Guerra e recessão. Essas coisas em azul são o quê? São momentos em que o PIB norte-americano ele se retraiu. Ele se retraiu muito. Né? 2008, 2010 também. E aí, agora que o PIB também está retraído, os Estados Unidos vai e inventa uma guerra, um conflito. E olha o grande chamariz para que a Venezuela fosse a bola da vez. Olha a quantidade de petróleo que o país latino-americano tem. Mais que as Arábias, que é assim como os Estados Unidos. Né? Então fica fácil, né? A Venezuela é muito mais perto do que a Arábia, então pode ser o quintalzinho norte-americano novamente. Quem governará a Venezuela? Aquela moça, Corina, que foi ganhadora do Prêmio Nobel da Paz, mesmo defendendo ditaduras, ela pensou que, abanando o rabinho para o Trump, ela pensou que levaria
à presidência do país. Mas Trump falou, não, você não tem legitimidade. Então ela ficou mudinha, vocês viram que ela desapareceu do cenário político venezuelano, ela desapareceu. Subiu outra, que era vice do Maduro. Vamos ver onde que isso vai dar, meus amores. Então, ó, tem um artigo de opinião que diz assim, ó, da Palestina à Venezuela. Estados Unidos são a nova Alemanha nazista declarando a Terceira Guerra Mundial. Por quê? Nós estamos com um prenúncio muito grande de guerra, porque a Venezuela exportava petróleo para a Rússia, China, e os russos já colocaram submarinos para salvaguardar os seus petroleiros. Então vamos ver até onde isso vai. Tranquilo, gente? Espero que tenham gostado e que não caiam no continho do vigário que a Venezuela está livre. Não, ela só trocou de ditador. Beijo.